gente. Nós estamos aqui com a professora Nájila Murmur para falarmos um pouco do curso de Geografia em licenciatura, né? Como vai, professora? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda à TV Imago, uma web TV da universidade. Professora, mas hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre o curso de Geografia na área de licenciatura, que está mais voltado para quem gostaria de dar aula. E para os nossos futuros acadêmicos em Geografia, quando eles querem trabalhar ou estudar Geografia, quais as principais características que o curso de Geografia em licenciatura traz para o nosso futuro acadêmico? Bom, Ana Maria, assim, o que a gente sempre, de alguma forma, incentiva e busca, vamos dizer assim, identificar como um perfil de um professor, né, de geografia, o curso, nós buscamos formar o professor pesquisador, que, considerando que para ser professor a gente precisa sempre estar se atualizando, né, e de certa forma também ter uma certa afinidade com a docência, com a função de ser professor, porque é uma profissão que exige, vamos dizer assim, uma entrega e um compromisso, porque toda a carreira docente, toda a caminhada de ser professor, ela está muito vinculada a lutas, né, para a gente conquistar espaço, valor, respeito e todas as outras coisas que um professor merece. Então, nós estamos assim felizes nesses últimos anos, porque nós estamos vendo que estão ingressando nos cursos de licenciatura, especialmente de geografia, um público que antes nós não tínhamos, que são jovens que saem do ensino médio, que escolhem ser professor. E não porque vai fazer como uma segunda opção de licenciatura, ou até mesmo porque precisa subir de salário na onde trabalha, então precisa de um curso superior. Então, a gente vê um ingressante diferente, um aluno que escolhe ser professor. E, ao escolher ser professor, ele começa já a viver isso nos primeiros anos da graduação, né? E a gente, de certa forma, estamos vivendo isso de alguns anos para cá. E nós, aqui no campus de Beltrão, temos o mestrado e agora o doutorado em Geografia. E temos a linha de ensino, Educação e Ensino de Geografia, que de certa forma também fortalece a formação desse profissional que quer atuar na área da educação, né, de ser um professor de geografia. Porque nós sempre somos combatentes na ideia de que para ser professor tem que ter dom, tem que ser uma missão, tem que ser uma vocação. A gente acha que acima de tudo tem que ter muito profissionalismo, né? Um professor, ele tem que, na verdade, reunir uma série de qualidades que são conquistadas e acrescidas com a formação, com o estudo, mas que não é uma questão de vocação. Porque a ideia de vocação, de dom, ela de alguma forma romantiza, né? Então, para ser professor, eu tenho que ter ser calmo, tem que ter aquele jeitinho. E, na verdade, a gente sabe que ser professor é uma grande responsabilidade. Especialmente num país como o nosso, que a gente precisa formar cidadãos, sujeitos que saibam o seu papel, que saibam a sua função, que se reconheçam, né, como sujeitos que pertencentes a uma dada sociedade. E a gente percebe que o papel do professor é muito importante, só que não está acompanhado da valorização que merece, seja salarial, seja até própria da sociedade, que olha o professor muitas vezes como alguém que tenha que suprir todas as carências e necessidades que não há na família ou naquele grupo que aquele sujeito vive, né? Então, aqui a licenciatura, o nosso curso, nós temos essa preocupação. Estamos, inclusive, no período de renovação do PPP do curso, e onde a gente está buscando isso, formar esse professor pesquisador que possa, sobretudo, entender que geografia é essa que ele vai trabalhar, que sujeito é esse que ele quer, de alguma forma, contribuir para formar, e, acima de tudo, que veja sentido, né, no que está fazendo. Então, nós buscamos qualificar o curso. E, como eu te disse no começo, nós estamos vendo, gradativamente, jovens acessando o ensino superior para ser professor, né? Uma realidade que antes a gente percebia que não era muito comum, né? Por toda uma questão histórica, enfim. Professora, agora falando um pouco sobre o curso de Geografia, aproveitar a oportunidade de perguntar à senhora qual é o perfil do curso, a duração, em que período ele acontece,
O curso é noturno, são ofertadas 40 vagas, né, na modalidade de Geografia Licenciatura, em 4 anos, né, para o aluno concluir. Claro que se for necessário integralizar, né, daí ele tem até 7 anos para concluir, mas são 40 vagas no noturno, né. Aqui no sudoeste do Paraná, nós temos uma questão de não reconhecer uma universidade pública, né, que nós temos várias universidades na cidade, mas a Unioeste e a Federal do Paraná são as públicas, vamos dizer assim, e muitos dos nossos alunos, por incrível que pareça, quando eles chegam na universidade ou quando eles fazem o vestibular, que eles vão se dar conta que é um curso gratuito. Então, isso é uma característica que é importante ressaltar, porque tem muitos ainda que não sabem que a universidade estadual ela é pública, ela é gratuita e, portanto, você pode cursar um curso superior. Então, 40 vagas noturno. O nosso público geralmente vem das cidades circunvizinhas, né? Então a gente tem aqui vamos dizer assim, um número de alunos que vem de toda a região sudoeste, que vem cursar o curso. Atende, sobretudo, uma demanda, porque é noturno, então significa que quem trabalha pode estudar. E o perfil, especificamente, é formar o professor de geografia para atuar na educação básica, né? E, obviamente, que se ele quiser, ele pode depois continuar os seus estudos e ser um professor de ensino superior, né? Mas o curso, a base é essa. Professor, e quanto ao perfil do profissional, do professor que atua em sala de aula no curso de Geografia? A maioria é mestre, doutor. E também queria que a senhora falasse também um pouco sobre as pesquisas que vocês fazem aqui. Pesquisas e extensão, se há no curso de Geografia em licenciatura ou se a maioria é pesquisa porque o foco é a sala de aula. Nós temos um corpo docente qualificado, a maioria dos nossos professores são doutores. Nós contamos com formados, vamos dizer assim, nas diversas áreas do conhecimento geográfico, então nós temos as especificidades dentro da formação desses doutores. E as áreas de atuação são bem variadas, né? Desde a questão ambiental, a de ensino, que eu já comentei com vocês, e também a própria questão da parte econômica, de regional desenvolvimento. Então, são as áreas de maior pesquisa dentro do curso. Os professores, como é comum no ensino superior, não são todos que foram professores da educação básica. Então, não são professores que têm, vamos dizer assim, uma experiência vivida na educação básica. Então, isso foi algo que aconteceu já há poucos anos, né, com a própria organização curricular do curso, em que houve uma demanda num determinado momento que fossem contratados professores que tivessem passado pela escola, especialmente para atuar nas áreas de ensino, né, aquelas voltadas para a formação pedagógica, que de certa forma a gente sempre contava com o apoio dos cursos de pedagogia, mas que hoje a gente tem professores que passaram pela educação básica, conheceram a escola e vêm formar professores nos cursos de licenciatura. Mas, de todo modo, eu acredito assim, que, de uma forma geral, vendo, né, os colegas, vendo os professores que atuam no curso, há um esforço muito grande de voltar toda aquela bagagem técnica de pesquisa para pensar o ensino, né? Então, nós temos obrigatoriamente hoje as 400 horas de atividade prática como componente curricular, que de certa forma exige que a gente pare, olhe para os nossos conteúdos, para as nossas pesquisas, enfim, para as nossas áreas de interesse e pense qual o sentido, qual a importância disso na escola, para formar aquele aluno lá na escola, para dar aula de geografia. Então, a gente percebe que é um movimento coletivo para formar o professor, né? Que vão somando-se às especificidades, porque é uma área muito ampla. E o aluno vai tendo a oportunidade de ter contato e ter acesso a diferentes tipos de professores, diferentes metodologias, diferentes áreas dentro da ciência geográfica, mas de alguma forma não perdendo o foco que serei um professor de geografia, né? Então, nesse sentido, a gente percebe um movimento do coletivo, dos professores, para que isso realmente aconteça. Para finalizar, professora Nájila, como anda o mercado de trabalho para esse cidadão que forma-se em geografia para dar aula? Como andam as salas de aulas das escolas públicas, das escolas particulares?
Esse aluno que sai daqui formado em geografia, em ciências geográficas, ele tem uma oportunidade boa lá fora, porque é preciso saber que, eu concordo plenamente com a senhora, que entrar em salas de aula e fazer com que o outro seja um cidadão respeitado e respeitável, exige não só o dom, mas exige também muito estudo da nossa parte enquanto professor. Tem uma máxima que fala que professor sempre o mercado de trabalho sempre está precisando, né? E eu sempre comento que eu acho que não são professores, são bons professores, né? Que fazem a diferença realmente na sua prática. Então, nós temos sim percebido que o mercado tem absorvido, né? Nós temos percebido que os nossos alunos não ficam muito tempo após o término, né, a conclusão do curso de graduação, sem entrar em sala de aula ou sem prestar um concurso, ou até mesmo, como tem no estado do Paraná, o processo seletivo, né, que é o PSS. Então, nós temos, inclusive, situações em que o aluno está na graduação e já está lecionando, o que particularmente é bom, por um lado, porque ele já vai vivenciando a experiência, mas, por outro, a gente sabe que ele está em formação. Mas a gente sabe que isso acontece porque há uma demanda. Então, o mercado para professores, né, para o mercado de trabalho para absorver essa necessidade de professores é grande. Em relação às escolas, nós temos a disciplina de geografia como uma disciplina obrigatória na grade curricular. Então, nós sabemos que o professor de geografia é o professor, digamos assim, indicado para ocupar essas vagas. Existem regiões do Brasil, até mesmo do estado do Paraná, onde há mais demanda, até mesmo pelo perfil dos cursos superiores da região. Nós aqui já temos um histórico, né, de formação de professores de geografia, mas nós percebemos muita mobilidade desses nossos professores, desses nossos alunos, ou, né, vamos dizer assim, os que se formam. Então, eles, de alguma forma, procuram, né? Então, nós temos alunos que vão, depois de formados, trabalhar como professores em outros estados, temos os que ficam aqui na região, tem os que fazem concurso, tem os que atuam na escola privada, ou seja, há um nicho grande de mercado de trabalho, né? O que às vezes a gente percebe é que alguns têm mais facilidade, outros menos, até mesmo por algumas questões de escolhas. O que nós temos vivenciado, inclusive nos cursos de licenciatura, é o programa de iniciação à docência, que é o PIBID. O PIBID, ele tem sido muito importante. Não que os outros programas que existem na universidade não sejam, todos são, seja de extensão, de pesquisa, mas o PIBID, ele é aquele olhar específico para as licenciaturas. Então, é a oportunidade que nós temos de, desde o primeiro ano, colocar o aluno na escola. Então, isso ajuda ele se fortalecer e, de alguma forma, decidir se ele quer realmente ser professor ou não. Então, isso nós temos no curso já há alguns anos e nós temos visto que, inclusive, muitos PIBIdianos já estão se formaram e já estão no mercado de trabalho. Então, como eu disse inicialmente, ser professor é uma escolha, acima de tudo um compromisso, um ideal, né, que a gente tem que buscar. É uma conquista a ser feita, mas que a gente entende que é extremamente necessário. Então, o nosso esforço é no sentido de mostrar que é importante, sim, importante formar professores de geografia, professores de história, professores das áreas específicas, para potencializar essas áreas na formação desse sujeito, né, que a gente quer que participe da sociedade de forma mais ativa. Então, de certa forma, a gente tem vivido com isso, né, com esse feedback, que os que se formam, a gente fala onde estão os nossos egressos. Então, a boa parte deles estão no mercado de trabalho. Professora Nájila, nós só temos a agradecê-la pela oportunidade de conversar um pouco com a senhora, de mostrar um pouco do trabalho que vocês fazem aqui em Francisco Beltrão e chamar a galera para vir fazer geografia, letras, história, matemática, estatística, tantos outros cursos aqui na nossa universidade, que é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estou à disposição quando precisar.